Olá, querido Homo sapiens! O vídeo de hoje será sobre um dos maiores dinossauros carnívoros da história, então vamos nessa! Depois de 2 anos que eu tô prometendo esse vídeo, mas enfim, antes tarde do que nunca, né? O espinossauro, cujo nome significa lagarto espinho, é um gênero de dinossauro terópode que viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 100 a 93 milhões de anos, principalmente na região que hoje corresponde ao norte da África. Esse animal é considerado o mais longo de todos os dinossauros carnívoros conhecidos, superando o Tiranossauro Rex e o Giganotossauro, com um comprimento de até 14 metros e sua massa podia passar de 7 toneladas. Em termos de altura, ele deveria ter cerca de 3 metros no quadril. Bicho grande pra c... Só o seu crânio podia chegar a 1,75 m. O espinossauro apresentava longas extensões espinhais em suas vértebras dorsais, com as maiores alcançando mais de 2 metros, formando uma estrutura comumente chamada de vela, mas falarei mais sobre essa estrutura daqui a pouco. Os primeiros fósseis desse animal foram descobertos em 1912 por Richard Markgraf, na formação Barraria, localizada no oeste do Egito, mas apenas em 1915 os restos foram descritos e nomeados pelo paleontólogo Ernest Stromer. E você deve estar se perguntando, o que aconteceu com esses fósseis? Agora vem a parte triste. Infelizmente, os fósseis acabaram sendo destruídos durante um bombardeio em Munique, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Felizmente, as informações coletadas foram preservadas graças às detalhadas anotações e ilustrações feitas por Stromer. Só avisando aqui que todas as fontes que utilizei para fazer esse vídeo eu irei deixar na descrição e no comentário fixado. E também deixarei o primeiro vídeo que fiz sobre o espinossauro lá em 2018, para vocês compararem com esse, caso queiram. Enfim, vamos voltar ao vídeo. Até o momento, 2 espécies de espinossauros foram nomeadas com base nas regiões onde foram descobertas. A espécie tipo, o Spinosaurus aegyptiacus, e uma não oficializada ainda, o Spinosaurus maroccanus. O espinossauro é membro da família Spinosauridae. Dentro dessa família existem 2 subfamílias, Spinosaurinae e Baryonychini. A família Baryonychini inclui animais como Baryonyx e os Suchomimus. Já Spinosaurinae inclui, por exemplo, Siamosaurus, o Ichthyovenator e o próprio Spinosaurus. Inclusive, aqui no Brasil foram encontrados dentes e vértebras de espinossaurídeos, com destaque para o Irritator challengerii e o Oxalaia quilombensis, embora os paleontólogos discutam a possibilidade de o último animal citado ser um sinônimo júnior de Spinosaurus aegyptiacus. Realmente, o Spinosaurus faz parte de uma grande família. Infelizmente, ainda não há muitas informações sobre como esse animal crescia. O máximo que encontrei foi que o espino crescia mais lentamente que o T-Rex, e passava por um surto de crescimento rápido na adolescência. Então o espinossauro provavelmente tinha uma vida um pouco mais longa em comparação. Não se sabe nem se a vela se desenvolvia com o tempo ou se ele já nascia com ela. E você deve estar se perguntando, como sabemos que bicho X crescia de forma Y? A resposta é simples, alguns fósseis têm anéis de crescimento, e ao analisar esses anéis, é possível estimar a idade dos dinossauros, que nem fazem ao contar a idade de uma árvore. Embora existam algumas dificuldades, como por exemplo, a expansão da cavidade medular durante o crescimento, que muitas vezes apaga os anéis mais antigos. No entanto, ainda é possível contornar isso comparando ossos de indivíduos menores da mesma espécie com os dos maiores, ajudando a montar o quebra-cabeça e facilitando na estimativa da idade total. Como eu disse no início do vídeo, o espinossauro viveu no que é hoje o norte da África, há cerca de 100 a 93 milhões de anos durante o período Cretáceo. Na época, a região era um ambiente fluvial de clima quente que provavelmente estava sujeito a inundações sazonais. Uma curiosidade interessante é que nessa época a América do Sul e a África tinham acabado de se separar, embora as espécies de dinossauros ainda demonstrassem sua origem compartilhada no antigo supercontinente Gondwana. Devido ao seu tamanho, o espino devia ter poucos rivais, mas ainda tinha que tomar cuidado com terópodes como o Carcharodontossauro, Rugops, Barrariasauro e Tameriraptor. Outros competidores incluíam grandes crocodilomorfos como Laganosuchus e Aegisuchus. Eu fico com pena dos herbívoros com tantos predadores para lidar.
Também havia outros animais, como os saurópodes Paralititan e a Aegyptosaurus, e uma variedade de anfíbios, tartarugas, plesiosauros e lagartos, por exemplo. O espinossauro provavelmente era habitualmente solitário, mas como seu comportamento social não é muito conhecido, são necessários mais estudos para esclarecer isso. Além disso, sabe-se que ele tinha uma vida semiaquática, passando grande parte de seu tempo em áreas pantanosas e em territórios com muitos rios e lagos. Por isso, ele tinha uma dieta predominantemente piscívora, caçando principalmente selacantos gigantes, peixes-serras, grandes peixes pulmonados e até alguns tubarões, embora também pudesse caçar outros dinossauros e nas épocas de seca matar pterossauros ou comer carcaças velhas ou roubadas. Mas, ao contrário do que alguns imaginam, os estudos mais recentes sugerem que ele não era um animal totalmente adaptado à vida aquática, mas sim mais um caçador de águas rasas. E agora você deve estar se perguntando, por que ele não era um nadador tão bom assim? A resposta está na sua estrutura corporal, e é sobre isso que vou falar agora. Esse animal é conhecido por mudar muito conforme novos estudos chegam, ou seja, ele é o clássico personagem de anime que só muda de forma, então esse vídeo ficará datado cedo ou tarde. Quando foi descoberto, inicialmente pensava-se que ele ficava em pé que nem um canguru, mas tempos depois essa visão foi descartada, pois isso quebraria suas costas. Porém, ainda vai vir mais coisas pela frente. Na década de 1980 foi descoberto um esqueleto bastante completo de um Baryonyx, e somado a outras descobertas de espinossaurídeos no final dos anos 90, começou a se formar uma ideia razoável de como o espinossauro se parecia. Sendo mais específico, ele foi reconstruído com um focinho comprido e estreito, semelhante ao de um crocodilo, um pescoço longo e curvado em S, que era flexível o suficiente para ele atacar rapidamente usando suas mandíbulas, vela arredondada, braços grandes com garras enormes nas mãos que ajudavam ele a caçar e pernas longas. Tal reconstrução foi bastante popularizada pelo filme Jurassic Park 3 de 2001, embora no filme ele tenha duas cristas na cabeça de cada lado do focinho, em vez de apenas uma crista óssea estriada acima dos olhos. Assim como a maioria dos dinossauros terópodes de grande porte, a pele dele provavelmente era escamosa. Agora vamos saltar muito no tempo, mais especificamente para 2014. Nesse ano, Nizar Ibrahim e sua equipe descobriram novos fósseis e, por consequência, trouxeram novas informações sobre esse animal. Mais especificamente, foi revelado que o espino tinha um tronco muito longo e suas pernas eram bem curtas, fora sua vela que ficou com um formato mais quadrado e suas garras e pés que eram mais largos e planos do que se pensava, com esta última característica sendo muito boa para ajudá-lo a andar na lama ou para remar. Também foi dito que o centro de massa do animal o tornaria um quadrúpede obrigatório em terra firme. No entanto, estudos mais recentes mostraram que ele não tinha adaptações para andar nas quatro patas, o tornando bípede de novo. Em 2020, foi revelado que sua cauda era parecida com a de um axolote. Inicialmente, pensou-se que ele usava a cauda para nadar e perseguir ativamente peixes na água. Porém, estudos mais recentes mostraram que ele tinha menos músculos da cauda do que um crocodilo, ou seja, não ajudaria muito na propulsão para o nado. Um detalhe curioso é que existem alguns orifícios na ponta do focinho do espinossauro que deviam estar conectados ao cérebro dele. Isso é semelhante ao que vemos nos crocodilos atuais e pode ter ajudado o espinossauro a detectar presas de forma eficiente em ambientes aquáticos. Esse animal também possuía um conjunto único de dentes. Na parte frontal da mandíbula superior havia entre 6 e 7 dentes longos e finos, seguidos por outros 12 atrás deles. Já na ponta do focinho, alguns dentes maiores se encaixavam entre si. Apesar de ter uma mordida forte, ele não tinha dentes serrilhados, o que reforça o fato de que ele se alimentava principalmente de peixes e carcaças. Outra coisa interessante é que um estudo de 2023, através de reconstruções digitais para analisar o crânio de um irritator, descobriram que sua mandíbula inferior era capaz de se expandir lateralmente, aumentando a abertura da faringe, região localizada atrás do nariz e da boca, de forma similar a um pelicano. E você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com espinossauro? A resposta é simples. Tal adaptação provavelmente também estava presente em outros espinossaurídeos, já que seus ossos quadrados apresentam características semelhantes, deixando o espino mais bizarro ainda. Tanto os olhos quanto as narinas desse animal não estavam posicionados no topo do crânio, o que indica que ele precisava manter grande parte da cabeça fora d'água para enxergar e respirar. No entanto, suas narinas estavam numa posição mais recuada no focinho, permitindo que ele respirasse com facilidade enquanto mantinha apenas a ponta do focinho
espinho submersa. Tais características o permitiria caçar suas presas de forma similar a uma garça, por exemplo. O espino tinha ossos mais densos e compactos que os de outros dinossauros terópodes, o que gerou o argumento de que isso seria para ajudar a mergulhar que nem nos pinguins. No entanto, um estudo de 2024 constatou que animais terrestres de grande porte, como os elefantes, possuem ossos densos que ajudam a suportar o peso elevado de seus corpos. Ou seja, nem todo animal com ossos densos é aquático ou semiaquático, além de apontarem várias falhas metodológicas e a necessidade de mais dados. Além disso, um estudo de 2022 mostrou que o espino possuía uma flutuabilidade elevada, o que tornaria difícil sua submersão completa de forma totalmente eficiente, exigindo uma potência caudal de 15 a 25 vezes maior do que a estimada, além de ter dificuldade em se manter estável em águas mais profundas, apresentando pouca capacidade para se endireitar, nadar ou realizar manobras subaquáticas. Agora vou falar da característica mais marcante desse animal, a sua vela dorsal. Ainda existe muito debate sobre a função da vela do espinossauro. Alguns cientistas acham que poderia ser para intimidação, pois o animal iria parecer 2 vezes maior ao erguer completamente sua vela, ou agir como um mecanismo termorregulador, armazenando o calor do sol, ou até ser uma corcova de gordura. Também é possível que esse animal exibisse algum tipo de dimorfismo sexual, com as fêmeas sendo menores e possuindo velas de tamanho reduzido. Além disso, é possível que houvesse diferença na coloração entre os sexos, com os machos exibindo cores mais vibrantes. Somando essas duas coisas, a vela talvez poderia ter servido como uma forma de atrair parceiros durante a época de acasalamento. Mas, por enquanto, a função da vela dorsal ainda é um grande mistério. Esse tópico vai ser bem rapidinho, já que não quero me estender muito nele, então vamos lá. Como eu falei brevemente no último tópico, o espinossauro aparece como principal antagonista em Jurassic Park 3, lançado em 2001, onde ele mata um T-Rex adulto. O mesmo espinossauro do terceiro filme retorna na 4ª e 5ª temporada da série Jurassic World Acampamento Jurássico. Em Jurassic World Recomeço, haverá 3 novos espinossauros, ao invés do indivíduo citado anteriormente. Nos videogames, o espino aparece em Ark Survival Evolved e Ascended, onde pode ser domesticado e montado. Inclusive, vocês gostariam de um vídeo sobre esse jogo, falando dos bichos dele e tudo mais? Comentem aí pra eu saber. Ele também aparece em alguns documentários, como Planeta Dinossauro e Monsters Resurrected, Criaturas Titânicas, além de aparecer em várias outras mídias.